Deixa eu compartilhar algo com você, bem rapidamente. Pode ficar aqui o pessoal, que o Lucas vai subir aqui ainda, vai adorar o Senhor. Hoje nós vamos aproveitar o máximo desse adorador. Quantos foram abençoados nesse tempo de adoração? Glória a Deus, glória a Deus. Deus flui no meio dos louvores, Deus nos cura no meio dos louvores. Enquanto o Lucas estava aqui, eu pude ver o Senhor trazendo cura na vida de pessoas. Eu pude ver pessoas sendo curadas da solidão. Por incrível que pareça, às vezes nós podemos estar rodeado de pessoas, sorrindo, rindo, comendo em restaurante, mas só Deus sabe o quanto nós nos sentimos sozinhos. Eu vi Deus curando pessoas aqui de depressão, pessoas que já estão em depressão e nem sabem que estão em depressão, já estão tristes, não sabem o porquê, está tudo bem, as coisas estão relativamente bem na vida, mas de repente é uma tristeza, de repente é uma falta de perspectiva, é uma falta de alegria, é uma falta de esperança, não consegue, sabe, não consegue olhar para o futuro longe, vai sobrevivendo. Isso é uma prisão, isso é uma doença, não só física, mas é uma doença espiritual. Mas o louvor liberta. E eu vi esta manhã pessoas aqui sendo liberadas do espírito da depressão, do espírito da dúvida, do espírito da solidão. E você vai ver uma alegria enchendo o seu coração. Do nada você está caminhando na rua, está no seu carro, indo trabalhar, de repente vai vir uma onda de alegria. E você vai começar a sorrir sozinho dentro do carro, porque o Espírito do Senhor, Ele é fonte de alegria para a nossa alma, e Ele vai começar a desvendar e tirar as escamas dos teus olhos, e você vai começar a ver por que você está na América, por que você está vivendo esse momento da sua vida, o que Deus tem com você. Ei, você é a resposta. E foi muito forte nesse tempo em que nós estávamos aqui, talvez 3 ou 4 músicas, mas Deus já te usou, Lucas, de uma maneira muito forte no nosso meio. E quando Ele dizia assim: você é resposta de Deus para este tempo. Você é resposta, você é resposta de Deus para este tempo. Você é resposta de Deus para essa geração. Você é resposta de Deus para esse momento. Você é resposta de Deus para este problema que nós estamos vivendo. E eu comecei a lembrar que Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma resposta. Deus tinha para um faraó, Deus tinha um Moisés. Deus tinha para um Golias, para um Sansão, Deus tinha um Davi. Para cada momento, para uma muralha, para uma Jericó, Deus tinha um Josué. Para uma Jezabel, Deus tinha um Elias. Para cada momento, ou cada situação, ou cada problema, seja ele de qualquer área, Deus levanta uma resposta, e você é a resposta de Deus para a vida de alguém, para algum momento, para alguma situação que nós estamos passando. Amém? Deus tem para as nossas vidas. Gente, eu queria aqui compartilhar rapidamente com você 1 Samuel capítulo 5. Hoje pela manhã eu acordei um pouco mais cedo e ainda meditando no que nós íamos falar, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu sei que Deus ia fluir, ia trazer algo no nosso meio, como está fazendo. Mas me veio ao coração essa passagem. Diz assim, 1 Samuel capítulo 5, versículo de número 1: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer a Astode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Astode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram então a Dagom e colocaram ele de pé de volta. Mas no outro dia, levantaram-se de madrugada, e pela manhã Dagom agora estava caído novamente, com o rosto em terra. Porém a cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas no seu limiar, e somente o tronco ficou a Dagom.
Por isso os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisaram mais ali no limiar de Dagom até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre Astode e os assolou e os feriu com hemorroidas em Astode e os seus termos. Olha aqui para mim. As coisas espirituais, elas são tão reais. Ao mesmo tempo que existe uma guerra natural sendo travada, a guerra da vida, a guerra para vencer, a guerra para estabelecer uma família, a guerra para ter um filho, a guerra para criar um filho, a guerra para educar um filho, a guerra para começar uma igreja, a guerra para ganhar vidas para Jesus, a guerra para pagar as contas daquele ministério, a guerra para começar uma empresa, um negócio, uma carreira, fazer uma faculdade, se formar, ter uma posição, que ser reconhecido na profissão que você tomou. Tudo é uma guerra, tudo é tomado com esforço. Assim como há uma guerra física, real, que nós conhecemos muito bem. Quem quer crescer na vida, quem quer fazer algo relevante na vida, vai ter que se esforçar, vai ter que caminhar, vai ter que guerrear. Também acontece uma guerra no mundo espiritual. E isso fica muito claro quando nós começamos a conhecer o mundo espiritual. Isso fica muito tangente, muito visível, quando nós começamos a ter o que chamamos de discernimento do mundo espiritual. Porque até então a gente achava que o problema era só no físico. Era só sorte ou azar. Quem deu sorte ia bem, quem dava azar ia mal. Mas não há uma guerra no mundo espiritual. Israel conhecia bem e sabia que, por mais que eles fossem bons guerreiros, eles não teriam vitória se Deus não tivesse com eles. E rapidamente, para que a gente entenda, naquela época a presença de Deus era simbolizada ou estava nessa caixa chamada arca, a arca da aliança, onde Deus ordenou que Moisés fizesse essa caixa toda de ouro, toda com detalhes especiais, que tem revelações tremendas, e colocasse ali dentro dessa caixa 3 elementos. Colocasse ali dentro as tábuas da lei, a lei que Deus deu para Moisés. Colocasse ali dentro o maná, aquele maná que sustentou toda uma nação no deserto, comida diária, sustento diário que Deus trazia. E colocasse ali dentro também a vara de Arão, a vara aquela que floresceu e deu frutos, quando Deus testificou que Arão era a autoridade espiritual, sacerdotal sobre a nação. E essas 3 coisas dentro da arca simbolizavam a presença, eram a presença de Deus no meio do povo dele. Os filisteus começaram a ficar muito confusos. Como que um exército menor, com menos guerreiros, com menos arma, sempre nos vence nas batalhas? Como que um exército menos treinado, menos capacitado, sempre nos vencem na batalha, nas batalhas que nós travamos com eles, os filisteus contra os israelitas? E de repente alguém disse: eles têm vitória, porque eles têm com eles a arca. Tira a arca do meio deles e acabou a força deles. Eles não têm vitória por algo natural, por um treinamento, por uma capacitação, porque nós temos treinamentos melhores, capacitações melhores. As vitórias no mundo natural que eles têm não é pela sua capacitação natural, é por uma capacitação espiritual que está com eles. Aí eu entendo quando Deus nos chama para sermos 10 vezes mais. E eu não estou pregando aqui que nós não devemos estudar, que nós não devemos nos esforçar, porque é assim que a gente se prepara para as oportunidades de Deus. Mas o que eu quero te dizer é o que realmente vai fazer diferença na sua vida, em ser um bom pai, ser um grande empresário, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é se Deus está com você. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Essa é o que faz a gente ser achado 10 vezes mais.
do que pessoas que às vezes estudaram mais do que a gente, ou tem mais condições do que a gente. Isso é o que faz a gente muitas vezes correr com os cavalos do rei, como Elias correu, sair depois e chegar primeiro, a pé. Isso é o que faz grande diferença na nossa vida. Mas o que eu queria compartilhar com você hoje é que, olha só, Israel não valoriza a presença. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas por algum motivo Deus permite que a presença dele seja tirada, a arca seja roubada. Os filisteus tiveram um planejamento daquela guerra de roubar a arca. Vamos tirar a arca da presença deles, do meio deles, que aí nós vamos ter vitória contra eles. E eles não cuidaram da presença, e a presença foi roubada. E agora a arca é colocada dentro do Deus dos filisteus, Dagon, o grande Dagon. Um Deus feito por mão humana, um Deus que a confiança estava em algo totalmente diferente daquilo que nós cremos e acreditamos. E agora os dois são colocados no mesmo ambiente. Ei, um Deus formado segundo o desejo humano. Nós nunca vamos ter um Deus segundo o nosso desejo, mas nós servimos um Deus que tem para nós planos, e os planos dele são mais altos do que os nossos planos. E muitas vezes os desejos deles são diferentes dos nossos desejos. E nós temos que aprender algo tremendo com Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é o Senhor que se forma ou se conforma a mim, mas é eu que me moldo a ti, aos teus desejos. Mas Dagon era um Deus segundo os desejos deles. Um Deus humano. Se pode ser chamado de Deus, mas assim eles criam. E quando ele é colocado ali, você viu o texto, a imagem de Dagon cai por terra, porque o patético nunca se sustenta de pé diante do profético. Ei, nenhuma arma prevalecerá contra você quando o profético estiver na sua vida, quando você estiver no centro da vontade de Deus, caminhando debaixo da profecia, debaixo da palavra, debaixo do chamado. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas você não vai ser atingido, porque o patético nunca poderá impedir o profético. Ali estava um desafio espiritual, e eles insistem, e deixam mais um dia, levantam a estátua de Dagon, e agora no segundo dia fica pior, porque além dela cair novamente, agora é cortada a sua cabeça e cortada as suas mãos. O que eu quero falar para você hoje é te dizer que nada é mais poderoso do que a presença de Deus na sua vida. Eles perderam a arca. A arca estava no meio dos filisteus. A arca começou a causar dano nos meios dos filisteus. Eles começaram a ficar doentes. E sabe o que acontece no final dessa história? Eles devolvem a arca para onde ela nunca deveria ter saído. Eu tenho uma palavra para você que talvez está se sentindo um pouco longe de Deus. Talvez um pecado. Talvez um esfriamento. Talvez até mesmo uma decepção roubou a arca do seu coração. Que arca é esta, pastor? Alegria. Que arca é essa, pastor? A fé viva, a fé comprometida, a fé que vence. E agora você vem caminhando numa vida talvez religiosa cristã, mas você não tem mais a mesma fé, você não tem mais a mesma alegria, você não quer se comprometer mais como você um dia se comprometeu. Algo morreu dentro de você, como se algo fosse arrancado. Eu quero te dizer, eu não sei para onde que o diabo levou esta vida que estava aí. Eu não sei se a decepção tapou ela por um tempo, eu não sei, mas o que eu sei é que o diabo não pode permanecer, porque não foi dado a ele isso que estava em você. Deus deu a você
E a você vai permanecer até que se cumpra o propósito. Ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver. Ele é o ladrão. Ele tentou roubar a autoridade da sua vida, ele tentou roubar a palavra da sua vida, ele tentou roubar o Deus da provisão da sua vida, mas ele vai ter que devolver, e a glória de Deus vai voltar do lugar onde ela estava, e vai cumprir o propósito do Senhor. O propósito do Senhor. Eu já conheci muitas pessoas que lá com 20 anos de idade, 11 anos de idade, tiveram uma decepção dentro da igreja, e como se a arca fosse roubada, e muitas vezes passam por uns 5, 6 anos, de uma vida tentando viver longe de Deus, até o dia que eles entendem que não há vida longe de Deus, e eles voltam envergonhados, dizendo: Senhor, olha, eu sei que eu não tenho mais aquele chamado, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que me afastei, e eles voltam porque querem estar perto de Deus. E sabe o que Deus fala? Ei, a arca está aqui para você. Eu quero restaurar a autoridade, eu quero restaurar a minha provisão para você, eu quero restaurar a palavra dentro de você. Porque o profético sempre vai vencer o patético da nossa vida, as mentiras. Ei, Deus está levantando a sua vida para fazer diferença nessa geração. Deus está levantando a sua vida, e há dentro de você poder. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Pastor, mas eu não tenho uma faculdade. Não estou falando de faculdade. Eu não estou falando, você pode fazer parte até do exército menos treinado, mas a presença de Deus vai fazer você ter grande vitória. Pastor, mas eu não tenho um documento, mas você vai vencer nessa terra. Pastor, mas eu não tenho uma língua, mas você vai vencer nessa terra, nem que tenha que aprender essa língua. Não importa. Para de colocar desculpa. Se é propósito, se você está aqui, você não está aqui por acaso, você não veio por aqui por acaso, você não apareceu no plim 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 nesse lugar, você pisa nessa terra, e a Bíblia diz que Deus nos dará por herança todo lugar que nós plantarmos a planta dos nossos pés, e seremos por cabeça e não por cauda, e comeremos o melhor desta terra. Tem gente que está com a mentalidade daquele povo quando foi levado para a Babilônia, para o cativeiro, dizendo: não vamos fazer nada aqui, nós estamos voltando já. Não vamos fazer nada aqui, nós estamos voltando já. Não tenha filhos aqui, a gente está voltando já. Não compre nada aqui, nós estamos voltando já. Tem gente há 30 anos com esse pensamento cativo que está voltando já. Pode até ser que você volte, não sei o teu futuro, mas enquanto você está aqui, tenha filhos, tome esposa, case, compre casa, plante vinhas, prospere nessa terra, cumpra o teu propósito. Não fica com a mente lá. Seja cabeça nesse lugar, seja Senhor da terra nesse lugar. Você tem a unção para vencer. Você tem a unção para vencer neste lugar. Você não está sozinho. Lance fora toda a solidão. O espírito da solidão é muitas vezes algo que ataca os imigrantes. Eles se sentem longe da sua terra, longe da sua parentela, e ficam tristes, e ficam angustiados, e pensam que estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ei, mas não foi você que veio para cá, Deus te trouxe. Deus te trouxe para ser resposta para alguém, como o Lucas disse agora nas canções, para ser resposta para alguém, para fazer diferença para alguém, para abençoar talvez muitos que ficaram, ou para abençoar aqueles que você nem conhece e que você vai conhecer nessa terra. O que foi liberado profeticamente sobre a sua vida, Dagon não vai sufocar. Dagon não vai sufocar o chamado. Dagon não vai sufocar a promessa. O que foi liberado profeticamente sobre a sua vida.